Acalma os meus passos, Senhor. Desacelera as batidas do meu coração, acalmando minha mente. Retira as tensões dos meus músculos e nervos, com a música tranquilizante dos rios de águas constantes que vivem em minha lembrança. Ajuda-me a conhecer o poder mágico e reparador do sono. Ensina-me a arte de tirar pequenas férias, reduzir meu ritmo para contemplar uma flor, papear com um amigo, afagar uma criança, ler um poema, ouvir uma música preferida. Acalma os meus passos, Senhor, para que eu possa entoar o cântico de esperança, sorrir para o próximo e calar-me para escutar a tua voz. Acalma meus passos, Senhor. Inspire-me a enterrar minhas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que eu possa crescer até as estrelas do meu destino maior. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela família que me deste, meu trabalho e, sobretudo, tua presença em minha vida. Que assim seja. Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita, a doutrina espírita passada a limpo. E neste momento convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, ouvintes, espectadores, estamos aqui novamente com a grande oportunidade de estarmos com Jesus nestes momentos em que a terra nos sacode, nos intranquiliza, nos amedronta até. Não sabemos como lidar com o fenômeno que está causando todo esse sofrimento. Que possamos então, neste momento em que, reunidos em nome de Jesus, estamos a refletir os seus ensinamentos, que possamos deixar o nosso coração navegar para o sentimento da gratidão. A gratidão pela vida, pelo lar, pela família, pela presença dos prepostos de Jesus, pelo amor de Maria, por sua misericórdia, que tanto precisamos neste momento, e que possamos, com muita humildade, rogar a Ele, à Mãe Maria e ao Pai, que nos fortaleça nesta prova em que estamos sendo submetidos, que melhore a nossa coragem, a nossa fé, a nossa vontade para carregarmos a nossa cruz. Muito obrigado por tudo, Mestre. Muito obrigado. Que assim seja. A nossa reflexão de hoje é: se soubéssemos, veja bem o título. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, ficaria paralisado as cordas vocais ou imobilizaria a
a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. O irmão Jussi encontrou desse assunto tão importante, tão dos dias de hoje, dos dias de sempre. Pois bem, amigo Antônio, acredito que passamos uma semana, mas o tema não passou. Não, é o mesmo tema de tempos, né? Quando Jesus faz este pedido ao Pai, em nosso nome, para que o Pai nos perdoe por aquilo que estávamos praticando a Ele, dizendo que nós não sabíamos o que estávamos fazendo. E quando Emmanuel contextualiza na sua reflexão as várias oportunidades que a nossa imperfeição nos conduz para os erros, Jesus e Emmanuel estão nos ensinando que nós devemos ver a imperfeição, o erro, não como maldade, mas como uma imaturidade espiritual. Foi o que Jesus fez conosco. Toda a visão que nós tivermos, que ela seja desprovida de maldade, de ranço, de poder, porque Jesus, no seu limite máximo do exemplo do seu ensinamento, na cruz, nos convida a olhar o erro alheio não como uma maldade, mas sim como uma imperfeição. Capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Lá nós vamos encontrar o perdão das ofensas em nosso nome, porque queremos ser perdoados, porque todos nós temos defeitos. Lá nós vamos encontrar a parábola do argueiro e da trava no olho. Lá nós vamos encontrar as instruções dos Espíritos nos convidando ao exercício do perdão sempre. Então, éramos nós, naquela época, crucificando Cristo Jesus. Contextualizando. Essa é uma dádiva de quem se propõe a aprender o Espiritismo, porque o Espiritismo nos ensina
que nas mais diferentes encarnações que nós já estivemos no palco da vida encarnada, pelo caminhar dos séculos, éramos nós, os algozes do Cristo e dos cristãos da primeira hora. Então não é uma mentira quando às vezes nós espraguejamos e estamos descontentes com aquilo que acontece conosco e dizemos assim: eu acho que eu atirei pedra na cruz. Ideias inatas. As ideias inatas, elas estão sempre presentes no nosso comportamento, como um elemento instrutivo para a nossa reflexão moral, para a nossa capacidade de entender a diferença entre o bem e o mal. A doutrina espírita, por isso que chama de consoladora, porque ela vem exatamente nos dizer que nada que acontece na nossa vida é por acaso. Tudo sempre tem uma razão de ser. Quando a causa não é dessa existência, é de outra existência anterior. Mas com certeza a causa somos nós, no nosso espírito imortal. Então veja bem que esta descoberta, jovem ainda descoberta, da doutrina, não como religião formal, mas de uma doutrina que consola a todas as religiões em si, e que um dia ela será somada a todas as outras, como a dizer assim, aí está a verdade, para que nós possamos entender tudo o que acontece na nossa vida. Por exemplo, estamos passando agora por um perrengue. A pandemia está aí, viva, mais viva do que nunca, e está desalojando pessoas de todos os lugares, colocando pessoas nos hospitais, e médicos, cientistas não sabem para que lado vão, estão assim desesperados, não sabem a que recorrer, a quem recorrer, porque não entendem de onde vem o vírus, como ele se instala, como ele poderá sair, e como ele chega nas pessoas. Então está aí o ensinamento maior para que nós possamos, neste momento, ter esse entendimento que algo aconteceu para que isso acontecesse. Se soubéssemos, é a lição. É a lição. Se soubéssemos que praticar o mal contra o próximo, contra a saúde do próximo, contra a vida do próximo, trará um enorme tributo de dor para nós nas encarnações vindouras. Se soubéssemos que caluniar quem quer que seja vai trazer sombra e desespero para a nossa visão do futuro. Se soubéssemos que o egoísmo com que nós praticamos a vida, virando as costas para os nossos irmãos de jornada, vai proporcionar uma solidão infernal, nós não faríamos. Mas como não sabemos, e como nós não sabíamos o que enfrentaríamos em dor e sofrimento quando fomos duros com o Cristo, quando fomos inflexíveis com o Cristo, quando o julgamos e condenamos porque tinha um discurso diferente daquele que nós estávamos habituados. As leis de Deus sempre agirão sobre nós, sobre a nossa consciência, sobre os nossos atos. Então, o Espiritismo está posto para que saibamos, Antônio, saibamos que é assim, que esta pandemia é uma prova, é uma lição, que a Terra é uma escola, que nós somos os alunos e que há, neste processo que nós estamos vivenciando, um aprendizado a ser exercitado.
E ele é bem claro e é bem simples. Já estamos maduros para o entendimento do que é necessário para que o vírus se aquiete. Mas nós recalcitramos. Nós somos duros na queda. Esta geração, né, é uma geração difícil, até porque, já diz no livro A Caminho da Luz, somos oriundos de Capela e somos aquela tribo que se espalhou pelo globo inteiro, pelo orbe inteiro, espalhando a matéria, a tecnologia, se colocando com todos os outros grupos que já estavam aqui e que já vieram após, mas não tinha Deus no coração. Esse é que tu falavas agora. Essa turma, que são os arianos, não tinham Deus no coração, e está difícil de ter Deus no coração. É a turma que veio trazer o avanço, trazer a comunhão das pessoas, mas não sem religião. Trazer o bem, trazer o paraíso para a terra. Essa turma veio trazer o paraíso para a terra na concepção materialista, mas esquecendo do Espírito, está aí agora impregnando o orbe terrestre de novo com algo que veio de ensinar assim: não, o que vale não é tão somente a matéria, o que vale é o Espírito. E Jesus foi muito claro: faça aquele pequenino que está ali, o que querem fazer para mim, faça para ele. Quando eu agrido alguém, quando eu destilo fel contra alguém, eu estou destilando contra um filho de Deus, quanto o irmão menor de Jesus, que vê o nosso grande mestre, o nosso guia, e que disse: perdoai, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E eu não consigo perdoar. Meu coração está cheio de acrismo, cheio de fel, cheio de ironias, cheio de ódio, de mágoas. Isso não me leva a nada, a lugar algum. Me leva àquilo que o Júlio falava, ao inferno, pintado por Dante, mas que existe dentro de cada um de nós, da nossa própria consciência. O que falta para nós acreditarmos que a vida pode ser maravilhosa, amigo Antônio? O que falta para nós acreditarmos que o exercício do bem, que não precisa ser religioso, é o caminho da paz, da aventura, da saúde, da alegria, da felicidade? O que falta? Eu tive um exemplo nesse final de semana que me entristeceu. Eu estava num estabelecimento comercial, e aí a gente está numa época de bandeira preta. Ficou ruim ver o estado do Rio Grande do Sul todo pintado de preto, né, amigo Antônio? Verdade. É uma coisa deprimente, né? Estava esperando a minha vez na fila, obedecendo aquele critério de distância, e percebendo que no caixa a atendente estava com a máscara abaixo do nariz. Passado a pessoa que estava na minha frente e ainda recolhendo os seus pacotes, ela me chamou e eu disse: não, eu vou esperar ele sair, porque se eu pegar o Covid agora, eu vou entrar na fila para ser atendido porque não tem UTI, eu vou correr risco de desencarnar. Ela levantou a máscara. Eu não pedi para ela levantar, ela levantou a máscara. Então, será que nós precisamos ter esse tipo de medo, de admoestação, para que a gente mude o comportamento? Mude o comportamento. O isolamento é necessário porque não tem outra solução. E o isolamento, ele é pernicioso em muitos aspectos, porque ele tira empregos, ele dificulta a vida de muita gente, mas sem ele nós teremos sérias dificuldades de enfrentar o vírus. Jesus disse para Pedro, quando Pedro perguntou quantas vezes deveria perdoar,
que o fizesse sempre, mas não disse assim, disse 7 vezes 70 vezes 7, que é para Pedro saber que poderia fazer sempre, que deveria fazer sempre. Porque nós também necessitamos do perdão. Perdoar amigos faz bem, perdoar inimigos é ótimo, perdoar ofensas nos melhora, perdoar nos torna pessoas melhores. Enxergar o nosso irmão de caminhada com menos dureza, com menos exigência, nos aumenta a nossa capacidade de compreensão e diminui a pressão sobre nós mesmos. Isso é que o Espiritismo está propagando e foi Jesus que nos ensinou, Antônio. Muito bem. E detalhe, o Jussi perdoa a moça, não sei se era a moça ou o rapaz do caixa, viu? Ele perdoou, viu? Sim, sem dúvida. Eu estou brincando aqui. Sem dúvida. Porque aí está um pequeno detalhe, às vezes as pessoas se irritam. Não precisa se irritar. Não precisa se irritar. Não. Leva com calma, tu vais resolver da mesma forma, porque a irritação vai abrir o canal para que o vírus, ou a bactéria que esteja no ar, porque ela está por aí, ninguém sabe onde está, ela penetra, estou abrindo os canais de penetração do vírus e ele avança. Se eu tiver com isso aí fechado, ele nem chega perto, bate. É uma muralha, bate e volta, bate e vai. Então é importante o Jussi ter tocado esse assunto para dizer assim, não te irrites em lugar algum. Trânsito, filas, e as filas estão cada vez maiores, porque a distância estão muito grandes. Não se irrite, porque vai piorar a situação. Eu dou esse exemplo agora, brincando com a Jussi aqui agora, porque nós costumamos, por muito pouca coisa, nos irritarmos. Vamos ter esse cuidado e ser bem claro. Pai, Jesus disse isso, será que eu tenho condições de dizer isso? Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eu preciso ter essa condição, mas de verdade, não é falando, de verdade, eu preciso ter isso dentro de mim, pedir para o Pai perdoar porque eles não sabem o que fazem. Veja que interessante se eu chegar a esse ponto, né? Aos pouquinhos ter esse aprendizado. No exemplo que eu dei, ao invés de chamar a atenção da moça, que poderia milindrá-la, eu exercitei o aprendizado da caridade, de explicar como é que deve ser feito. Isso aí. E ela que tomou atitude e foi embora. Outros que estavam ali talvez aprenderam conosco naquele exemplo a necessidade da precaução. Mas não precisamos brigar com ninguém para isso. Exatamente. Alterar a voz, porque nós estamos vendo tantas brigas, né, gente? Nada. Por nada as pessoas estão brigando umas com as outras. É o momento da união, pessoal. É o momento da união. Nós temos que parar de brigar. Chega de briga. Chega do espírito belicoso que fez tanto mal ao planeta Terra e que faz mal para a humanidade inteira. Chega. Vamos ter o espírito da paz, sejamos multiplicadores da paz. Na escolha diária, centenas, milhares de vezes que somos convidados a escolher entre o bem e o mal, estamos maduros para escolhermos o bem. Ser fraterno é escolher o bem, ser indulgente é escolher o bem, perdoar é escolher o bem, instruir e não ofender é escolher o bem. Por quê? Porque a lei divina vai nos alcançar sempre e vai nos cobrar através dos mecanismos que ela se aplica aquilo que nós estamos fazendo de errado e vai nos recompensar naquilo que nós estamos fazendo certo. Portanto, perdoa sempre. Estamos chegando no finalmente do programa, mais uma vez, agradecendo a bondade do Criador por ter nos dado mais essa oportunidade de estarmos aqui fazendo esse trabalho e dirigindo a nossa oração para as pessoas que estão aguardando essas orações,
Um exemplo é a Cilce Terezinha Dias, a Fernanda Schuster dos Santos também, as pessoas que estão baixadas nas UTIs com a Covid ou outras doenças também, nós mandamos essas energias, a Nália Ferreira, Bromilda Knack, Maria de Lourdes, a Dona Cecília, Jandiva, Alfir, Josiane Cortes, Andresa Rodrigues, a Zoidas, Tânia Shirley Hirsch, a Joana Fernandes, a Ilone Maria da Rosa, Alicia Scorsato, Gabriela Scorsato, a Nilza Dutra, Thelma Arena Duarte, a sua família, seu pai, a sua mãe, Ana Claudete Vermut, ao Walter Floresbal Franco. Também, com a mesma grandeza, com o mesmo diapasão, ao pessoal da técnica que está conosco aqui, a Tanara, o Norton, o Vitinho, aqueles que estão em casa nos assistindo, a Neuza, a Clair, a Nica, a Ida, a Lorena, a Maria de Lourdes, a Ione, a Carmen, a Fátima Ertel, a Ângela Pereira, a Rose Winkelmann, a Loraci Ren, a Carla Berni, o Geraldo Ortiz, Benício Werner, Eliseu Scherer, ao Paulinho, a todo o pessoal do movimento espírita do município, da região. A morte não é nada. Eu apenas passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me dei o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim. Rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela, como sempre.